precisam. Podem preencher o formulário social no site oficial da Prefeitura. São mais de 8.000 cestas agora, que serão 99. Nós vamos agora pela grande... Aqui é o Fábio JR da Rádio Lance. Eu falo com o Thiago Pádua, Fábio. Doutor Thiago Pádua, seja bem-vindo, né? Estamos eu e o doutor João Marcelo aqui, nessa manhã aqui na nossa bancada. O senhor não desculpe um pouquinho o atraso, a gente havia combinado, tem um áudio vazando aí, a gente havia combinado com o senhor aí 8h30, mas nós tivemos uma entrevista aqui com o juiz de direito de Goiânia, o Clauber, e a gente estendeu um pouquinho, mas a partir de agora o senhor ao vivo aqui na Lance para falar com a gente. João Marcelo. Bom dia, doutor Tiago. Seja bem-vindo à Lance FM. Nós estamos aqui com enorme prazer para recebê-lo nessa manhã de feriado e de aniversário de Brasília, onde o senhor está, né? Bom dia, muito bom dia a você, meu amigo João, e aos nossos ouvintes aí. Eu fico muito honrado, agradecido de participar aí com vocês nessa troca de ideias. E seguramente a entrevista anterior não vai ter esse condão aí de trazer nenhum dissabor, porque quando se estende uma fala de informação aí para as pessoas, acho que é tudo bacana, não tem problema nenhum, né? Sei. Tiago, nós queríamos saber, você e o colega impetraram um mandato de segurança, salvo engano, no domingo, no STF. Nós queríamos que você explicasse para a população de Formosa e para todos nós o teor, o porquê do mandato de segurança. Com certeza. Eu acho que é importante, inclusive, poder dialogar sobre essa temática, o conteúdo e as referências, né, com relação a isso. Acho que quanto mais a gente dialoga, afasta aí versões meio estranhas que circulam, né, e sobretudo foca na questão central, que é a preservação da Constituição. Como sempre, as tendências querer dizer que há uma tendência política, né, doutor Tiago, em relação a essa matéria. E como você bem disse, e é a natureza do mandato de segurança, é a defesa do direito líquido e certo. Você poderia explicar para a população de Formosa qual o motivo e o porquê que vocês impetraram esse mandato de segurança em desfavor do presidente da República? Sim. Isso é importante a gente poder explicitar. A grande questão é a seguinte: o mandato de segurança foi impetrado, na verdade, não contra o presidente da República. Ele foi impetrado contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que recebeu um pedido anterior de abertura de processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República e não deu tramitação. Aliás, o presidente da República atual é um dos recordistas de pedidos de impeachment, segundo o levantamento que foi feito em uma análise considerando os 15 primeiros meses de gestão. E com relação a esses pedidos de abertura de processo por crime de responsabilidade, é dever do presidente da Câmara proceder à análise. A partir do momento em que o presidente da Câmara deixa de analisar os pedidos, ele comete abuso de poder na modalidade omissiva. Quando ele se omite em fazer esse juízo sobre os pedidos feitos na Câmara dos Deputados, abriu a possibilidade para qualquer um dos que tivessem feito esse pedido impetrar o mandato de segurança. E aí vem a questão mais interessante, que é a seguinte: quando esse pedido tem natureza
de questionar um ato perante a Câmara dos Deputados e traz medidas que são necessárias para cautelar, preservar o resultado útil, né, do processo, como a reiteração dos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República. Ou seja, fazendo um levantamento simples aqui, nós fizemos esse pedido no dia 31 de março, agora último, e desde esse dia 31 de março até agora, o dia de ontem, inclusive, o presidente da República reitera na prática, reincide nas práticas delitivas aí por crime de responsabilidade. E isso é uma atitude que levou, portanto, a essa impetração no Supremo Tribunal Federal. E lá no Supremo Tribunal Federal acabou sendo distribuído esse mandado de segurança ao ministro Celso de Mello, está concluído com ele no gabinete, e vai caber ao ministro Celso de Mello fazer a análise do pedido liminar, né, do mandado de segurança, impetrado aí por mim e pelo Dr. Rocílio Correia, levando em consideração a necessidade do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, tomar providências com relação a isso. 8 horas mais 46 minutos. Para você entender aí do outro lado do rádio, nós estamos conversando com o Dr. Tiago Pádua. Ele é ouvidor da Anacrim do Distrito Federal, né, no qual quero mandar um abraço para o Dr. Bruno, né, que nós estivemos recentemente fazendo um evento com ele aí em Brasília. Ele é membro da Comissão Especial de Direito e Educação do Conselho Federal da UAB, doutor de verdade em Direito, porque eu aqui, doutor Tiago Pádua, eu não costumo chamar advogado de doutor, não, só quando tem doutorado. Esse negócio de chamar advogado aí, formado igual eu, em nível superior de doutor, eu não chamo não, agora o senhor tem que chamar, porque é doutor de verdade. Ex-assessor da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras. Nós estamos conversando com uma das maiores personalidades de direito desse país e a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem uns toscos, que a rede social agora produziu um monte de imbecil que acha que é doutor. Então logo a gente anunciou a sua entrevista, alguns desses aí disseram, isso aí é bobagem, não vai dar em nada. Como é que pede uma cassação do prefeito, do presidente da República, um advogado, um impeachment? Então, você tem um embasamento legal e jurídico para tal ação, correto, doutor? Olha, eu agradeço as referências feitas. Eu reitero também aqui o abraço ao doutor Bruno, que é um queridíssimo amigo, fundamental na preservação. Inclusive, a Anacrim emitiu notas de repúdio contra os atos praticados aí pelo presidente da República, e o doutor Bruno Spinera, um queridíssimo amigo, tem capitaneado aí muitas dessas referências jurídicas. Mas, respondendo a sua pergunta e agradecendo a oportunidade de esclarecer, realmente nós temos aqui uma situação muito grave, né? A situação muito grave, que inclusive precisa ser dividida do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, porque o lado da política tem produzido uma narrativa que é uma narrativa falaciosa, que é uma narrativa mentirosa, e que é uma narrativa que deveria envergonhar qualquer pessoa que algum dia, de forma bastante direta, eu digo isso aqui para você nesse momento, ao vivo, que qualquer pessoa que defenda uma tese como essa deve ter questionado a sua sanidade mental, como essa que foi produzida pelo Olavo de Carvalho e tem sido reproduzida pelo Gabinete do Ódio e pelos aliados aí de primeira, última e referidas horas por parte do próprio presidente da República, que é capitanear aí o Roberto Jefferson nas redes sociais e entrevistas, inclusive entrevista que ele deu ontem no programa lá da Jovem Pan, em que ele disse que haveria um golpe em curso com relação ao Rodrigo Maia e várias outras pessoas,
e que, portanto, tentar tirar o mandato do presidente da República seria aí, na verdade, a culminância de uma articulação indevida. Primeiro a gente separa o joio do trigo, né, meu amigo? Sabendo, como nós de fato sabemos, que o Roberto Jefferson ele esteve envolvido no impeachment do Fernando Collor, defendendo o Fernando Collor até a última hora, ele era da tropa de choque. Depois se envolveu como delator, né, lá na ação penal 470, que eu me recuso a chamar de mensalão, porque degrada, né? Qualquer referência indevida a processos tem a finalidade de degradar e denegrir réus. Então, eu já tomo essa atitude exatamente para dar o exemplo. E como ele se envolveu na ação penal 470 como delator, uma das figuras mais deletérias que o ordenamento jurídico já produziu, porque oferece um benefício a uma pessoa em troca dele delatar os demais, ou seja, produzir coisas ruins para outras pessoas em troca da possibilidade de fomentar mentiras. E aí eu só tenho a dizer que essa mesma figura, tendo esse passado histórico bastante estranho, no ano de 2016, fez uma afirmação que deve ser recordada hoje. Ele disse lá atrás, no caso da presidente Dilma, sobre o crime de responsabilidade a ela imputado, que, como ele disse, abre aspas, como nós não vivemos um parlamentarismo, é preciso afastar a presidente da República porque ela não tem condições morais de continuar à frente do país, fecha aspas. Ou seja, ele se envolveu, inclusive, no último afastamento de presidente da República que nós tivemos, defendendo a possibilidade do afastamento, do impeachment, pelo simples não gostar desse presidente. Ou seja, estabelecer que, pelo fato de não haver, naquele momento ali, um parlamentarismo, era possível afastar como se fosse uma moção de desconfiança, que é o mecanismo que é adotado nos países para afastar o primeiro-ministro. Então, eu volto para o dia de hoje e trago essa referência, porque inclusive é a fala que tem sido adotada, é a tese dele, quando nós verificamos que o presidente da República se aliou ao Olavo de Carvalho, ao Gabinete do Ódio, ao Roberto Jefferson, para criar uma narrativa dizendo que haveria um golpe em curso e que esse golpe em curso, portanto, teria finalidade de articulação de um afastamento presidencial sem base jurídica. Eu só tenho a dizer que isso é um grande absurdo. E aí eu gostaria também de poder ressaltar que, num segundo momento, a gente tem que separar as análises para ficar clara, né? É esse mesmo pessoal, esse mesmo grupo, quem criticou lá atrás, dizendo que o impeachment contra Dilma não era golpe, porque se você segue a Constituição, não pode falar em golpe. E é esse mesmo grupo que está agora, nesse momento, dizendo que haveria um golpe. Ou seja, são pessoas que não têm nenhum respeito pelas regras normais da semântica e que não têm nenhum respeito pela própria Constituição. E aí eu volto agora só para fazer uma conclusão simples sobre isso, meu amigo, porque nós temos que analisar do ponto de vista jurídico constitucional. Se o presidente da República comete algum ato capitulado ali na Constituição Federal como crime de responsabilidade, também capitulado na Lei 1079, que estabelece e tipifica e regulamenta, portanto, os crimes de responsabilidade. E esse presidente age dessa forma bastante desrespeitosa para com a Constituição, não há que se falar em golpe, no caso do atual presidente da República, não há que se falar em articulação indevida, e os atos por ele praticados são gravíssimos, o que deve chocar todas as pessoas, e nesse momento eu gostaria de ressaltar esse aspecto, né? É muito grave o que ele tem feito ao longo do seu curto mandato. É impressionante como um presidente da República como esse, num curto período de mandato, tem praticado tantos delitos. Doutor Tiago,
No último episódio, em que ele apoia um movimento contra o STF, que é o Poder Judiciário, e contra o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, o senhor acredita que ele comete mais um crime de responsabilidade? Ele infringe contra a Constituição? Eu entendo que sim. E 3 minutos para a gente encerrar, só essa. Desculpa que falhou um pouco o áudio aqui. 3 minutos, essa pergunta só, sim, 3 minutos, que aí a gente encerra a discussão. Eu entendo particularmente que os atos por ele praticados são gravíssimos, e aí culmina com a referência de ontem, né? Inclusive sobre a fala de que ele é a Constituição, quando ele disse, após convocar e participar de movimentos golpistas no domingo, né, dizendo que ele é a Constituição. Ou seja, ele tem um desprezo tão absoluto, tão maciço pela Constituição Federal, que chega a fazer uma referência, uma frase que algumas pessoas têm lembrado aí de Luís XIV. Mas é importante a gente observar que essa comparação feita supostamente com Luís XIV, de que teria dito que o Estado sou eu, né, l'État c'est moi, não foi dita por Luís XIV, e ela é apócrifa. Mas o que nós temos que observar, na verdade, não é Luís XIV, é o jurista do regime nazista do Adolf Hitler, chamado Carl Schmitt, que tinha exatamente essa referência, e por isso que é muito perigoso essa observação. E o Carl Schmitt e o regime nazista entendiam que o Hitler era a encarnação da própria Constituição, e, portanto, era o próprio Hitler que deveria defendê-la, em contraposição aos demais poderes. Então, essa circunstância, inclusive, ela é gravíssima, porque nós estamos diante de um presidente que está defendendo explicitamente o fechamento dos demais poderes. Ele tem participado de manifestações hostis, e mais do que hostis, pedindo atitudes de forma bastante pesada com relação a isso. Então, é um crime de responsabilidade que, por si só, ensejaria o reconhecimento, além dos demais, que são um grupo bem grande de outros atos, meu amigo. Muito bem, eu quero agradecer, doutor Tiago Pádua, pela sua participação aqui na Lance FM, na cidade de Formosa. Muito obrigado, enriqueceu muito nesse feriado a sua participação.